Heitor, meu querido. Então, Toninho, assim, eu queria voltar um pouco lá atrás, porque quando você se lançou, praticamente a tua estreia foi nos festivais né, aqui do FIC, né? Como solista, você tinha tudo para engatar uma carreira de solista e tal, mas você acabou virando um músico de apoio, né? Tocando com um monte de gente, né? E você tem um trabalho que é bem legal com o João Bosco, tem um trabalho que é bem legal com a Gal, né? Tem um trabalho meio curto com a Elis também, mas enfim. Eu queria saber, mas é até legal porque no Belo Horizonte o João faz uma participação cantando Aqui, né? Que é muito referente ao passado, né? Você tocou no disco dos vários discos do João e agora ele gravou num disco teu. Como é que e dentro dessa perspectiva de acompanhante, você foi cristalizando o teu estilo, né? Que você já foi definindo que você teria uma assinatura musical. A sua assinatura é muito marcante, né? Como guitarrista. E assim, eu estava vendo outro dia o Wagner Tiso falando numa entrevista que hoje, de um tempo para cá, os músicos assim, estrangeiros principalmente, tem muita gente que toca muito, que são músicos muito feras e tal, mas essa história de uma assinatura musical, como o Miles Davis tem, como o Coltrane tem, você pensando, claro, o Pat Metheny tem uma assinatura muito marcante, né? Isso não se perdeu um pouco, embora eu acho que no Brasil, hoje em dia, acho que o Yamandu tem a assinatura dele, o Hamilton de Holanda tem a assinatura dele, tem instrumentistas que tem. Queria que você falasse um pouco disso, como se você desenvolveu essa tua linguagem e, ao mesmo tempo, como você desenvolveu essa linguagem tocando para os trabalhos dos outros, né? Digamos assim. Olha, como eu te falei, assim, no início da entrevista, que eu acho que a minha concepção já estava formada quando eu tinha 18 anos de idade. Eu já tinha um jeito de tocar muito particular, porque as pessoas já me falavam no Rio, no Festival da Canção, aqui em Minas também. Todo mundo ficava surpreso, né, com aquela coisa da harmonia. Mas eu sempre curti muito o ritmo, eu sou bom de ritmo também, assim, né, de groove e tal. Mas a harmonia é coisa que apareceu mais, porque foi uma novidade, os encaminhamentos são diferentes. De todos nós, músicos que não temos formação acadêmica, né, a gente tem essa liberdade de criar. Então, a gente criou, naturalmente, progressões harmônicas que não se tocam na Berkeley, né, que em outras grandes escolas do mundo. Então, isso virou uma curiosidade até para os músicos estrangeiros que eu vi uma referência para muitos músicos, não só músicos jovens, mas como gente que já está na estrada há muitos anos, até como Jorge Benson, por exemplo, falou: como é que você toca desse jeito? Eu tenho que falar com ele: como é que você toca desse jeito mesmo? Então, esse cara todo, o Eric Clapton, me ouviu, já elogiou para o pessoal de um Grammy lá, um engenheiro de som que gravava com a gente na Som Livre, era o Mug, né? Mug Canazzo. Ele era um dos caras do border, né? Da mesa lá do pessoal Um dia ele encontrou com o Eric Clapton no estúdio. O Eric viu que ele estava falando português, falou assim: você é português? Eu falei: sou português, sou brasileiro e tal. Porque eu sou muito fã de um guitarrista brasileiro. Ele falou: qual é o nome dele? Ele falou: Toninho Horta. Era o Eric Clapton. Ele me contou essa história. Então, assim, mas isso foi devido a essa minha liberdade de criação e de ter ouvido toda essa quantidade de sons diferentes desde menino. Então, acho que ao longo do tempo, a questão de acompanhar os cantores foi muito a questão da sobrevivência mesmo. Eu tinha que ficar... Tanto que aquela história que os mineiros foram para a praia de Piratininga, né, do Clube da Esquina, fazer as músicas e tal, nessa coisa do Mar Azul, ficaram um mês lá. Eu só consegui ir no último dia, porque eu não tinha tempo. Eu estava no estúdio com o Dominguinhos, com o MPB4, com todo mundo gravando. Até que o Ronaldo Bassi pegou o fusquinha dele e falou: não, Tony, você vai lá, nem que seja no último dia. Passei lá uma noite com eles. Aí já estavam com as músicas todas prontas, por isso não teve música minha no álbum Clube da Esquina, já estava tudo pronto. Mas, independente disso, foi legal ter tocado com tanta gente, porque, principalmente cantores, né? Porque cada cantor tem um tempo, né? Elisa, Alaide, a Nana, uns cantam à frente do tempo, outros cantam atrás. Ivete Sangalo
canta sharp, né? Canta exatamente como são os cantores mais pop, né? Cantam muito em cima do ritmo mesmo, do downbeat, né? Então, e isso me enriqueceu muito a forma de tocar. Quer dizer, as progressões eram diferentes, a sofisticação veio do jazz, ao mesmo tempo eu tenho conhecimento da música brasileira, então misturava naturalmente, né, um groove de uma big band com um groove de uma modinha de viola mineira, entendeu? Mas tudo isso de uma forma não conceitual e analítica e preparada, não. Tudo foi de uma influência muito, muito grande. Isso é que deu realmente a personalidade para o meu trabalho. Então, assim, eu agradeço muito as bandas que eu participei, até o próprio Clube da Esquina, porque mesmo o Clube da Esquina tendo sido importante para mim, mas eu já vinha fazendo música desde os 13 anos, né? Quando eu estava com o Clube da Esquina em 2023, 22, 23, eu tinha o quê? Esse é 72, tinha 23, 24 anos, né? Foi quando eu toquei com a Elis Regina também, em 71, não, em 70 com a Elis Regina, eu tinha 19 para 20 anos. Então, mas isso tudo acho que favoreceu também eu amadurecer o meu lado de acompanhante, até de solista, que eu nunca preparei para ser um solista, de estudar aquelas. Estou dando até aula aí, queria falar depois do curso, vai começar agora dia 25, guitarra audaça, algumas lives que eu vou fazer aí. Mas, assim, foi tudo muito natural. O solo do Trem Azul, em 72, foi uma ideia do Wagner Tiso. Falou, Toninho, tem um espaço aqui, quer fazer um solo? Eu falei, mas eu não sou solista. Não, faz aí alguma coisa. E na época eu via muito o Wes Montgomery, né? Que é o rei das oitavas, né? Plim, plom, plom. Aí eu misturei algumas. Eu trabalhei com terços, né? Que são terços maiores e menores, que as aquelas coisas de música mais caipira, mais antiga, né? Não de sertanejo, mas mais da moda de viola, né? Tal, mineira. E a single note, que são as notas puras, né? Então, eu fiz um solo usando todas essas características que eu tinha de tocar guitarra, muito com medo, assim. Aí eu fiz o primeiro solo, naquela época eram 2 canais. Eu falei assim, vamos fazer outro. Que não... Aí o Wagner falou assim, só não pode ficar repetindo aqui, porque a gente tem que gravar logo, né? 10 canais, porque depois a gente gravava 2 canais, depois eles jogavam os 2 canais em um e abria o outro para a voz, né? Do Bituca ou do Lô. Então era um processo muito limitado naquela época. Aí eu falei, não, vamos fazer mais. Mas no segundo solo, eu fiz aquele solo que ficou eterno, entendeu? E acabou que depois eu vi até uma gravação do Lionel Rich, um cantor lá de Los Angeles, né, que era amigo do Sérgio Mendes, o cara pop, muito competente, e ele tinha uma gravação de um solista de guitarra que ele usou mais ou menos o mesmo padrão que eu usei. Né? Mas eu não sei nem se ele conheceu ou se foi uma coincidência, mas acho que ele deve ter ouvido o solo do Trem Azul e fez uma coisa assim mais melódica, diferente, né? E que era a grande característica do grande Wes Montgomery, e ao mesmo tempo esses caras que aprenderam mais por si só, sem escola, eles tiveram mais tempo de desenvolver sua própria linguagem do que os caras acadêmicos, né? Então, por isso que são mais criativos, né? E mais até emocionais. Que aí o cara erra uma nota, mas sabe que como corrigir aquela nota. É até bom você errar de vez em quando, porque quando você toca tudo certo, é muita prática, né? Muito estudo. Aí fica muito automático. Você vai tocando dentro do que você já estudou, não dá nem tempo de você pensar nas notas. O cara que já é mais criador, não, ele valoriza mais a melodia, o recado, a intenção, sem menosprezar os outros craques também, que tocam rápido, tocam super bem também, né?